Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do IFBA 2022 e agora vamos responder algumas questões de língua portuguesa. A banca é o Cefet, Minas Gerais, e o cargo que a gente está focando é o técnico administrativo em educação, tá bom? Então bora para as questões. Primeira, considerando a ortografia da língua portuguesa, todas as palavras estão escritas corretamente em alternativa A, encher, giló, embaçado, riqueza. B, enxurrada, pajé, fissura, visitante. C, encharcar, viagem, pinça, analisar. D, mexer, vertigem, paçoca, enraizar. E, quiser, enxaqueca, pólen e consciência. Pois bem, pessoal, pausem o vídeo, em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, a alternativa correta é a letra A. Por quê, pessoal? Vamos dar uma olhada. Então, encher, giló, embaçado e riqueza está correto. O verbo encher deriva do adjetivo cheio, forma já grafada com CH. De acordo com o dicionário Pribeira, o termo giló tem origem africana, talvez do quibundo nijumbo. E o termo embaçado consiste no particípio do verbo embaçar, de acordo com o dicionário Michaelis. O verbo embaçar tem a seguinte origem, do latim in mais baço mais ar. O termo riqueza, segundo o dicionário Michaelis, tem a seguinte origem, rico mais esa. Na letra B, a palavra fissura está grafada incorretamente. Este vocábulo já veio do latim com SS. Então, pessoal, lá na letra A a gente viu porque todas estão corretas. Agora a gente vai ver por que as outras não estão incorretas, ok? Então, na letra C, a palavra encharcar e analisar estão grafadas incorretamente. De acordo com o dicionário Michaelis, o verbo encharcar tem a seguinte origem do latim, em mais charco mais ar. E o verbo analisar deriva do substantivo análise, forma já grafada com S. Na letra D, as palavras vertigem, paçoca e enraizar estão grafadas incorretamente. O termo vertigem deriva do latim vertigo, forma já grafada com G. O termo paçoca deriva do tupi, paçoca, mas o S não foi conservado. O verbo enraizar deriva do substantivo raiz, forma já grafada com Z. Na letra E, as palavras quiser, enxaqueca e consciência estão grafadas incorretamente. Para não esquecer, os verbos por e querer sempre S, nunca Z. O termo enxaqueca deriva do árabe, as shakika, forma já grafada com X. O termo consciência deriva do latim conscientia, forma já grafada com SC. Ok, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. Só relembrando aqui, então, gabarito, letra A, tá bom? Então, bora para a próxima questão. Um folheto ou panfleto constitui um excelente meio de divulgação de uma ideia ou de informações importantes. Panfletos são muito utilizados para atingir grande número de pessoas em tempo mínimo. Considere o folheto e avalie os aspectos fonéticos, de ortografia e de acentuação das afirmações a seguir. Ok, pessoal? Então aqui vocês vão observar o panfleto. Ok? Olhem, pausem o vídeo, dê uma olhada com calma. Então vamos para a questão 1, né? O vocábulo livremente quanto à acentuação tônica é paroxítono e apresenta um acento principal e outro secundário. 2. A sílaba da palavra confecção está correta e se explica pela presença de um dífono, ou seja, letra C é pronunciada com som de CS ou KS. 3. As palavras operações, essenciais e anual, considerando-se a posição do acento tônico, são oxítonas em relação ao número de sílabas. Nem todas são polissílabas. 4. A unidade lexical, pelo e por mais o, e o termo pelo, flexão de pelar, são homógrafas, paroxítonas e, segundo o novo acordo, não se distingue mais pelo acento diferencial. E 5.
A pronúncia culta de gratuito é gratuito, com a tônica no U, do ditongo ui. Por conta disso, há um erro na sua grafia, identificado pela ausência do acento agudo na letra I, para consolidar o hiato. Está correto apenas o que se afirma em A, 1, 3 e 5, B, 1, 3 e 4, C, 2, 4 e 5, D, 2, 3 e 4 e E, 1, 2, 4 e 5. Pois bem, pessoal, pausem o vídeo, voltem lá no cartaz se for necessário. Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, a alternativa correta é a letra B. Ok, pessoal? Então, estão corretos o 1, o 3 e o 4. Vamos analisar então. O 1 está correto porque o vocábulo livremente, quanto à acentuação tônica, é paroxítono e apresenta um acento principal e outro secundário. O vocábulo livremente, quanto à acentuação tônica, é paroxítono. Paroxítonas são as palavras cuja sílaba tônica, que é a mais forte, é a penúltima. O vocábulo livremente é paroxítono porque o acento, a tonicidade principal dessa palavra recai sobre a sua penúltima sílaba, men, como está destacado ali, né? Livremente, ok? Pois bem, o termo livremente é formado pelo acréscimo do sufixo mente ao adjetivo livre. Livre mais mente, igual a livremente. No adjetivo livre, a sílaba tônica é li. E livremente, a tonicidade da sílaba li funciona como um acento secundário dessa palavra. Ok? Então a 1 está correta. A 2 está errada por quê? A separação silábica da palavra confecção está correta e se explica pela presença de um dífono, ou seja, a letra C é pronunciada com o som de CS ou KS. A correção: a separação silábica da palavra confecção está errada. Nessa palavra, a consoante C não está seguida de vogal, mas de outra consoante, cedilha. Consoante não seguida de vogal deve ficar na sílaba anterior, como confecção, e não na sílaba seguinte, confecção, ok? O que ocorre na palavra confecção não é um difono, uma letra pronunciada com dois sons, como ocorre, por exemplo, com X em táxi, em que o som KS, pois nessa palavra cada letra possui o próprio som. O C tem som de K e o cedilha tem som de S. Partiu fazer uma breve revisão sobre separação de sílabas. Rapidinho, pessoal. Sílaba é cada uma das emissões de voz que compõem a pronúncia de uma palavra. A divisão silábica é determinada por algumas regrinhas. A. Não se separam as vogais de ditongos e tritongos. Exemplo, baixo, iguais. Separa-se o ditongo do hiato quando aparecem juntos. Exemplo, boiada. Separam-se as vogais do hiato. Exemplo, saída. Separam-se as consoantes, dos dígrafos. RR, SS, SC, S cedilha, XC. Exemplo, carro, passa, rela, nascer, de, so, excelente, ok? E não se separam os dígrafos LH, NH, CH, GU, QU. Exemplo, galho, vinho, chamar, guerra, quilo. Pois bem, e F não se separam das sílabas anteriores as consoantes que não forem seguidas de vogal. Exemplo, apto, admissão, confecção. Ok? G. Os prefixos des, in e sub desmembram-se para formar outra sílaba quando seguidos de vocal. Desunião, inevitável, subentendi, ok? E as considerações gerais. A vogal é considerada a base sonora da sílaba, por isso não há sílaba sem vogal. São vogais, a, I, O, U, né? Cada sílaba deve possuir uma única vogal. A letra A sempre é vogal. Exemplo, causa, ameixa, maisena. As letras letra I e U são consideradas vogais quando formam sílabas com uma consoante.
Exemplo, música, cortina, tapume. Quando formam sílaba com outra vogal, são chamadas de semivogais. Náusea, arroio, roupa, seiva. E a letra E com som de I e a letra O com som de U são classificadas como semivogais quando ocorre outra vogal na mesma sílaba. Mãe, mamão. Ok? A 3 está correta. As palavras operações, essenciais e anual, considerando-se a posição do acento tônico, são oxítonas. Em relação ao número de sílabas, nem todas são polissílabas. Oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica, a mais forte, é a última. As palavras operações, essenciais e anual, considerando-se a posição do acento tônico, última sílaba, são oxítonas, ok? Polissílabas são as palavras que apresentam 4 sílabas ou mais. As palavras operações, essenciais e apresentam 4 sílabas, logo são polissílabas. Já a palavra anual apresenta 3 sílabas. Palavras que apresentam 3 sílabas classificam-se como trissílabas e não como polissílabas. Portanto, está correto a afirmação de que nem todas as palavras apresentadas no item 3 são polissílabas. Perfeito. 4 está correta também. A unidade lexical, pelo e por mais o e o termo pelo, flexão de pelar, são homógrafas paroxítonas e, segundo o novo acordo, não se distinguem mais pelo acento diferencial. Homógrafas são as palavras escritas exatamente da mesma forma. A palavra pelo, contratação da preposição por com o artigo definido, e pelo, verbo pelo, na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, são homógrafas, já que escritas exatamente da mesma forma. Essas palavras, segundo o novo acordo, não se distinguem mais pelo acento diferencial. As paroxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima, tanto pelo quanto que é a contração da preposição com o artigo definido, quanto pelo, verbo pelar na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, apresentam penúltima sílaba P, como sílaba tônica. Logo, elas são paroxítonas. E a 5 está errada, por quê? Desculpa, pessoal. A palavra culta, de gratuito, e gratuito, com a tônica no U, do ditongo UI. Por conta disso, não há um erro na sua grafia, identificando pela ausência do acento agudo na letra I, para consolidar o hiato. Então, a correção. A pronúncia culta, de gratuito, é gratuito, com a tônica no U, do ditongo UI. Trata-se de uma... Trata-se de uma palavra paroxítona terminada em O. Paroxítonas são as palavras cuja símbolo tônica, a mais forte, é a penúltima. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em O. Logo, não há um erro na grafia dessa palavra. A presença de acento agudo na letra I, de gratuito, constitui um erro gramatical, visto que, nesse caso, a sílaba tônica da palavra gratuito seria o I, em hiato com a vogal anterior U, gratuito, e não a sílaba tui. Ok? Então, gabarito letra B. Pessoal, então essas foram as minhas colaborações de hoje. Um abraço e vamos continuar estudando.